As ações da Meta já subiram mais de 150% desde o fundo que elas atingiram no final de 2022. Se você quiser entender tudo o que está acontecendo e saber se vale ou não a pena investir nas ações dessa empresa, fica aí que é logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista de ações e estoques aqui da equipe do Já Invest, e se você gosta desse tipo de conteúdo de investimentos no exterior, de análise de empresas, já se inscreve no canal para não perder todos os nossos próximos vídeos a respeito desse assunto. Também deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores que têm esse interesse por investimentos no exterior. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, mas se você quiser ter acesso às nossas recomendações, inclusive a nossa carteira global, onde a gente recomenda estoques, REITs e ETFs no exterior, é só você se tornar assinante GA Pro nesse QR Code que eu estou deixando aqui no canto da tela. Bom pessoal, como eu falei no início do vídeo, as ações do Facebook, da Meta, já subiram mais de 150% aqui nos últimos 6, 7 meses, Se a gente pegar aqui no ano de 2023, já sobem 85%. Vamos tentar entender o que está acontecendo, tá? Mas antes de entender o porquê que ela subiu tanto, é preciso pontuar que as ações do Facebook, as ações da Meta, caíram demais desde o início de 2021, Se a gente pegar aqui desde o topo, lá em setembro de 2021, até o fundo aqui em novembro de 2022, as ações caíram cerca de 75, 76%, Então, o que a gente está vendo aqui nesses últimos 6, 7 meses é uma recuperação das ações da Meta, tá? Mas por que as ações caíram tanto assim, A gente teve, lógico, o impacto da alta de juros no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, que impactou bastante as empresas de tecnologia, as empresas de crescimento. Isso com certeza impactou todas as empresas, Empresas grandes na Nasdaq, Big Techs como o Facebook e a Meta, Além da alta de inflação, que também prejudica ali as despesas, mas tiveram fatores específicos aqui para a Meta que eu quero pontuar aqui, tá? E o primeiro impacto que pegou muito forte, principalmente o Facebook, foi uma mudança na política de privacidade da Apple, que lá em meados de 2022 passou a questionar os seus clientes, principalmente usuários de iPhone, se eles aceitavam ou não ser rastreados por aplicativos que estavam ali no celular, E um desses aplicativos era justamente o Facebook, tá? Isso fez com que muita gente, muitos clientes ali da Apple recusassem ser rastreados, o que dificulta a eficiência ali na distribuição de publicidade pelo Facebook, porque agora ele não tem mais tanta informação sobre os clientes para poder distribuir a melhor publicidade para esses clientes. Isso faz com que os clientes do Facebook, pensem duas vezes antes de gastar o dinheiro numa plataforma que não vai ser mais tão eficiente ali na distribuição de publicidade. Então esse foi o primeiro efeito que pegou muito forte o Facebook, pegou outras empresas também do grupo, Pegou o Instagram, pegou o WhatsApp, mas principalmente o Facebook do mercado inteiro de publicidade foram um dos mais impactados por essa mudança aqui na política de privacidade da Apple. O segundo impacto foi um impacto mais macro, A gente teve ali em 2021 um cenário muito positivo para o mercado digital, para o mercado de e-commerce, o mercado de publicidade cresceu muito, Tem estimativas aí que mostram que cresceu entre 15 até 20%, dependendo do especialista, o mercado global de publicidade em 2021. E em 2022, as empresas perceberam que o cenário ia ser um pouquinho mais difícil, Perceberam que ia ter inflação um pouco mais alta, os juros ia subir, o consumo possivelmente cairia no ano de 2022 e elas desaceleraram o gasto com publicidade, Então, se a gente olhar aqui, dependendo do especialista, a estimativa é que em 2022 o gasto geral global com publicidade cresceu cerca de 7%. Então já caiu pela metade, pelo menos, em relação a 2021. E a expectativa de 2023 é de uma queda ainda maior, Não uma queda, na verdade, uma desaceleração, porque isso aqui ainda é crescimento, Ainda vai crescer 4, 5, 3% no ano de 2023, mas em relação ao que vinha crescendo em 2021, 2020, 2019, é realmente uma forte desaceleração, que é justamente aqui onde o Facebook ganha mais dinheiro hoje em dia, O Facebook é essencialmente uma empresa que ganha dinheiro com publicidade. Então, se há expectativa do mercado de que o mercado de publicidade vai crescer menos, vai desacelerar ou talvez até cair, que já foi até ventilada essa possibilidade no mercado global de publicidade ter uma queda em 2022, eles bateram bastante nas ações do Facebook, acreditando que elas iam ficar menos lucrativas em 2023. E a gente realmente viu esse impacto acontecer, Eu trouxe aqui o resultado do Snapchat, por exemplo, que é uma outra empresa focada em rede social, que também tem muita receita ali linkada à publicidade, e a gente vê que trimestre a trimestre já teve uma queda aqui na receita global deles de 7%. Então, realmente, o mercado de publicidade em geral, para todas as empresas,
desacelerou e o mercado começou a precificar isso nas ações da Meta. E o terceiro impacto aqui, que é muito exclusivo da Meta, é justamente o metaverso, né? Todo mundo sabe que a empresa antes se chamava Facebook, fez uma mudança ali de marca para se chamar Meta, para passar essa mensagem para o mercado que eles iam investir bastante nesse segmento. E eles têm feito isso. O problema é que eles não têm tido retorno, né? Se a gente olhar aqui, as receitas desse segmento são muito baixas em relação ao investimento que precisa ser feito nele. Então tem gerado seguido prejuízo para a empresa, né? Todo trimestre uma queima fortíssima de caixa no segmento aqui de realidade virtual, né? Se a gente somar aqui desde o final de 2021 até agora o início de 2023, né, primeiro trimestre de 2023, tem mais ou menos ali 30 bilhões já perdidos, né, não perdidos, mas lançados como prejuízo operacional por conta desse segmento que ela vem investindo e não tem dado retorno ainda, né? Então o mercado, olhando isso lá no resultado da Meta, pensou, imaginou, né, que dali para frente, 2021, 22, 23, a empresa seria menos lucrativa e isso realmente aconteceu, né? Como a empresa vinha queimando muito caixa, dando prejuízo operacional altíssimo aqui nessa parte da realidade virtual, os lucros da Meta caíram, né? Então isso também impactou e é um impacto basicamente exclusivo aqui da Meta, né? Nenhuma outra empresa de publicidade está passando por um momento de investimento tão forte quanto a Meta tem feito, tá? Então, basicamente esses três motivos, assim, na minha visão, explicam a queda recente, a queda forte que ela teve de 70% lá desde o de setembro de 2021, tá? E o que a Meta tem feito para tentar recuperar lucratividade? Bom, para tentar equalizar a situação em 2023, num cenário mais difícil de queda de demanda e aumento de despesas, a Meta anunciou fortes demissões ali, principalmente no final de 2022 e agora no início de 2023, né? Ela separou em 3 levas, a primeira já foi concluída, a segunda concluída em março, mas ainda não contemplou os resultados do primeiro trimestre de 2023, e uma outra que vai ser feita agora no segundo trimestre de 2023. Então, a empresa tem reduzido o quadro de funcionários dela drasticamente, buscando ali equalizar, né, as receitas e as despesas nesse momento mais difícil de demanda no mercado. Então agora a gente já sabe tudo o que aconteceu com a Meta até agora, por que caiu tanto, vamos tentar entender por que ela subiu, né, tanto aí, 150% basicamente nos últimos 6, 7 meses, e se vale a pena investir nas ações, né, das estoques da empresa agora. Bom, pessoal, não vou passar pela apresentação inteira da empresa, a gente tem outros vídeos sobre a Meta aqui no canal, é só você buscar, vou tentar deixar linkado aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, vou passar só por uns pontos-chave que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? O primeiro é a receita de publicidade da empresa, tá? Então a gente vê aqui que no primeiro trimestre de 2023 ela deu uma receita de 28 bilhões, né? 28 bilhões e 100 milhões, versus aqui 27 bilhões em 2022, né? No trimestre anterior. Então isso aqui foi muito positivo, né? Se a gente olhar lá no Snapchat, caiu, né? O Snapchat que necessariamente é uma empresa menor do que a Meta, né? Então teoricamente teria espaço para ganhar mercado, mas a Meta mostrou ali que ela tem realmente uma resiliência na receita que o mercado não esperava, né? Inclusive a gente superou as nossas expectativas aqui, esse crescimento de receita da empresa, tá? Então isso daqui foi o primeiro ponto muito positivo no resultado da Meta, né? Teve já também esse resultado positivo no quarto trimestre, mas o quarto trimestre também é um pouco atípico, né, se a gente comparar aqui com 2021, mas agora no início de 2023 ela já começou com um pé realmente direito aqui, mostrando resiliência na receita dela, tá? Um outro ponto positivo no resultado do trimestre da Meta, né, foi justamente o lucro operacional, né? Na família de aplicativos a gente vê que a empresa teve um lucro operacional aqui de 11,2 bilhões, muito estável em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então isso daqui não seria boa notícia, mas quando a gente compara com os trimestres anteriores, né, o terceiro trimestre onde a empresa teve uma queda forte ali de lucro operacional, o quarto trimestre de 2022, que apesar de ser sazonalmente muito forte, ela não conseguiu ter uma recuperação no lucro operacional, a gente vê uma recuperação agora no ano de 2023, que traz perspectivas positivas que o mercado realmente acho que não esperava, né? Superando ali as expectativas. E também na parte de metaverso, realidade virtual, a empresa segue com uma forte queima de caixa, um forte prejuízo operacional, né, de 4 bilhões, mas também desacelerando em relação ao quarto trimestre de 2022, né? Então, ela está sim gastando mais do que o ano passado, mas a gente já vê uma desaceleração somada com aquelas demissões que vão começar a fazer feito no próximo trimestre, segundo trimestre de 2023. A expectativa é que talvez a empresa tenha um prejuízo operacional no meta, né, no metaverso, na realidade virtual, menor do que a gente esperava, né? Com isso, a gente teve uma recuperação muito forte da margem operacional, né? Se a gente olhar aqui, a Meta em 2021 chegou a ter uma margem operacional de 40%, 30%, em 2022 ela chegou a atingir ali 20%, né, no terceiro e no quarto trimestre de 2022, e agora com esses dois efeitos, né, uma receita mais resiliente
cliente e um gasto menor, um prejuízo menor ali na realidade virtual, ela tem conseguido recuperar a lucratividade da empresa, né, a margem operacional, o que é um ponto muito positivo. Se ela seguir assim ao longo do ano, ela deve aos poucos recuperar a lucratividade e o mercado já começou a precificar isso, né? Isso é um dos motivos que as ações têm subido nos últimos meses. Aqui a gente consegue ver aquele ponto positivo que eu falei para vocês, né, no controle de despesas, né? Então a gente já começa a ver uma queda aqui muito em conta das demissões que ainda não fizeram todo efeito. A gente deve ver uma queda ainda maior aqui no segundo trimestre de 2023. Então a gente começou a ver, né, a empresa chegou realmente no pior momento dela de despesas ali no fim do ano de 2022, e se ela conseguir equalizar para equilibrar e ficar próximo aqui do que ela tinha em 2021, a tendência é que ela consiga manter a mesma receita com uma despesa menor. Então isso vai liberar bastante lucro líquido para a empresa, né? Então realmente o mercado começou a ficar muito mais otimista com as ações da Meta para o restante de 2023. Aqui a gente consegue ver também, né, o lucro líquido da empresa, né? Vejam como o mercado não cai à toa, né? Se a gente pegar lá as ações da Meta, né, elas subiram bastante de 2019 até ali 2021, né? E se a gente olhar o lucro líquido da empresa em 2021 realmente estava muito forte, era uma empresa muito lucrativa, gerando muito caixa, continua sendo assim, né? Mas ainda não conseguiu retornar a 2021. E aí a gente viu uma queda na lucratividade por todos aqueles efeitos que eu expliquei no começo do vídeo. E aí a gente vê o mercado acompanhando os fundamentos da empresa. E agora o mercado já voltou a precificar uma recuperação da Meta para o restante de 2023. Isso, na minha visão, é o que explica essa forte alta nas ações da empresa nos últimos 6, 7 meses. E por último, um ponto muito positivo foi justamente o número de pessoas, né, de usuários ativos em qualquer app ali da família da Meta, né, seja o Facebook, seja o Instagram, o WhatsApp, né. A gente vê, apesar da competição, apesar das pessoas terem essa visão de que o Facebook está perdendo espaço, de que o Instagram está perdendo espaço para o TikTok, eles atingiram aqui 3,02 bilhões de pessoas utilizando diariamente algum aplicativo da família, né? Isso segue crescendo, né? Se a gente comparar com o primeiro trimestre de 2022, eles apresentaram um crescimento, o que foi muito positivo, né? O mercado esperava uma estagnação, começar a perder usuários ativos, e o Meta segue resiliente ali, mostrando que eles sabem gerenciar redes sociais como ninguém, né? Então isso daqui foi, na minha visão, mais um outro ponto muito positivo no resultado e explica bastante essa alta recente nas ações da empresa. E qual é o nosso veredito aqui? Será que vale a pena investir nas ações da Meta? Bom, na nossa visão, vale sim a pena investir nas ações da empresa. Inclusive, a gente tem ela na nossa carteira global desde o lançamento, em março de 2023. A gente está tendo já um retorno positivo e interessante. Mas se você quiser entender mais sobre a nossa carteira, ver que outras empresas a gente tem na nossa carteira, é só você se tornar assinante GA Pro, até para você entender se a gente está comprando mais Meta nesse momento, se a gente está vendendo, né? Nossa ideia, lógico, é sempre buscar investimentos para médio e longo prazo, tá? Nossa visão não é fazer trade de curto prazo, mas para você saber qual é realmente a nossa recomendação, se é de compra agora ou não, e outras empresas que a gente enxerga também essa simetria que a gente enxergava na Meta, né? Uma empresa que a gente enxergava realmente que o mercado estava esperando pouco dela e que estava muito barata ali naquele momento, no início do ano principalmente, né? Infelizmente a gente conseguiu lançar a carteira só em março, então não conseguiu pegar toda essa alta, mas já está tendo um retorno positivo nela, e também em várias outras empresas e REITs que a gente tem lá na nossa carteira. Então se você quiser conhecer, é só se tornar assinante GA Pro, que você vai ter conteúdos como esse e também as nossas recomendações escritas e muitas vezes em vídeo que a gente faz lá para os nossos assinantes. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar um like para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.